Na sacada do quarto da patroa, Rebeca estava de olho atento no jardim e na entrada da garagem, enquanto limpava as cadeiras. O sol do meio-dia se mostrava morno no céu completamente azul, sem nuvens. Ela observou que Duda se achava satisfeito pelo dever cumprido. Notou que o rapaz trabalhou com afinco, cuidando das plantas durante toda a manhã. Viu que as ferramentas de trabalho descansavam na sacola verde e que algumas dálias vermelhas foram colhidas para serem colocadas no vaso do quarto de Leandra. Sabia que a qualquer momento Roberto estaria estacionando o Fusca azul claro novinho na frente da casa para pegar o rapaz, como fez 2 semanas atrás. Pela manhã, escutou Duda contar para Dora que iria passar o fim de semana no sítio dos pais. Rebeca limpava a cozinha quando ouviu aquela breve conversa entre ele e sua mãe. Desde então, se viu num total estado de inquietação, o qual se intensificou com o avançar das horas. 2 semanas atrás, Rebeca experimentou o tal arrebatamento que ela cresceu ouvindo Dora contar e finalmente pôde entender sobre João, quando Deus o levou ao céu. Sim, ela foi arrebatada, assim como João. E se não esteve no paraíso, certamente visitou outro planeta quando seus olhos pela primeira vez pousaram em Roberto. Sentiu um frio percorrer-lhe a corrente sanguínea. Por uma questão de segundos ficou suspensa no ar. E ao ser devolvida ao solo terreno, experimentou uma bambeza por todo o seu corpo, uma sensação de não ser mais a mesma. Experimentou também a urgência em reaprender a caminhar em chão firme, pois parte de si ficou nas nuvens. Dali em diante seus passos tornaram-se indecisos. Ela estava em constante falta de firmeza e concentração. A fome fugiu e levou também a vontade de dormir. Achava-se num total estado de lerdeza, com o pensamento no rosto moreno de Roberto, feito um irresistível ovo de Páscoa fora do papel, o qual podia ficar olhando demoradamente, apertando os lábios sem pressa e imaginando o que tinha dentro. O primeiro carro a aparecer na frente da casa foi o Opala branco de Leandra. Ela costumava sair para arrumar as unhas e o cabelo todas as sextas-feiras, pela manhã, e logo estava de volta para dar suas costumeiras ordens de fim de semana, quando queria tudo impecável para receber suas constantes visitas. Entretanto, a julgar pela fisionomia destroçada da patroa, algo nada bom tinha acontecido. Mal teve tempo de recolher os seus produtos de limpeza para se retirar. Viu Roberto chegar logo atrás e cuidadosamente parar o carro junto ao meio-fio. O moço desceu e recostou-se no veículo, pousando as mãos no bolso da calça jeans, com uma das pernas cruzando a outra à espera do amigo. O sol pareceu estar mais próximo da terra, a julgar pelo calor que Rebeca sentiu em seu rosto. Gotas de suor desceram por suas costas quando o rapaz, com aqueles olhos tão negros, feito 2 jabuticabas brilhantes, ergueu o olhar para ela. Se não fosse a voz de Duda desviar a atenção do amigo, ela teria com certeza implodido. Tamanha foi a quentura que a cobriu, alterando todo o ritmo pulsante de seu corpo. Em seguida foi arrastada por um solavanco, ao ouvir a porta de vidro deslizar abruptamente atrás dela e Leandra invadir o recinto. "O que você faz aqui?" perguntou sem propósito a mulher com visível irritação. "Estava limpando as cadeiras", respondeu apressadamente, tentando recuperar-se do susto. "Mas já terminei." Teria perguntado se estava tudo bem, mesmo sabendo que não, ou o que tinha acontecido. Mas naquele momento aquilo não era importante. Agarrou seus produtos de limpeza. Mais uma vez olhou para o carro azul já se afastando da frente da casa e teve urgência em se afastar dali também. Desceu rapidamente a escada e se dirigiu para a área de serviço, antes que a mãe pudesse perceber a sua cara ainda assustada, querendo saber se ela tinha visto uma assombração. Colocou os produtos de limpeza na prateleira e só então deu por falta do trapo que usou para limpar os móveis da sacada. No mesmo ritmo, virou-se para trás a fim de ir buscá-lo.
Dora, às voltas com suas panelas, notou a filha atravessar a cozinha e nem sequer teve tempo de abrir a boca. A menina passou atrás dela como um relâmpago. Rebeca se deteve diante do quarto de Leandra ao perceber que a patroa falava ao telefone. Grudou o ouvido na porta e se permitiu escutar a conversa. E eu preciso da sua ajuda, Mia. Sim, pensão alvorada. Não sei, estou confusa e não tenho certeza de nada. Eu preciso te ver, se possível, hoje ainda. Está bem, então. Até amanhã. Havia apreensão e impaciência na voz de Leandra. Rebeca conhecia muito bem as emoções da patroa. Indecisa, desgrudou o ouvido da porta. Os pensamentos crepitavam. Pensão Alvorada é onde mora a irmã do Duda. Contou até 3 sem saber se deveria bater na porta ou se afastar. Andou em círculo, feito cachorro perseguindo a própria cauda. O que teria acontecido para deixar Leandra tão confusa? Se Mia estava se envolvendo no assunto, a coisa devia ser mesmo muito complicada. Precisava sondar. Decidiu bater. Dona Leandra, posso entrar? Não houve resposta imediata. Rebeca esperou um momento e, quando resolveu se afastar, a patroa abriu a porta. O que você quer? Esbravejou, arreganhando a porta. Entra logo de uma vez. Eu esqueci meu trapo em algum lugar lá fora e voltei para pegar. Rebeca explicou, disfarçando a curiosidade. Leandra, com os pensamentos longe, nem sequer prestou atenção. Continuou andando pelo quarto com as mãos no quadril. Rebeca foi até a sacada, pegou o trapo que estava caído no chão e entrou novamente no quarto. Aconteceu alguma coisa, dona Leandra? A menina perguntou, caminhando para a porta. Leandra voltou-se para a moça. Aconteceu. Sua voz tremeu. Rebeca desistiu de sair e aproximou-se da patroa. Nossa, a julgar pela voz da senhora, a coisa é séria. Mais do que você imagina. No que eu puder ajudar, a senhora sabe que pode contar comigo. Leandra olhou nos olhos da menina e, no ímpeto, perguntou. Você é capaz de guardar um segredo? Nossa, mãe, pode confiar, dona Leandra. Que interesse eu tenho de sair por aí falando dos seus assuntos? Então senta aqui. A patroa indicou a poltrona de Alfredo e sentou-se na dela. Rebeca hesitou, olhando para o móvel confortável do patrão e depois para Leandra, custando a crer no que acabou de ouvir. A mulher lhe confirmou com um gesto de mão acompanhado de um movimento afirmativo de cabeça. A menina se ajeitou na ponta do estofado, com os pés e os joelhos juntos, as mãos repousando no colo, atenta e pronta para ouvir a patroa. Ainda há pouco eu vi uma moça que conheço desde a infância. Ou seja, acho que é a mesma pessoa, pois reconheci o vestido, o mesmo que ela usou da última vez que estivemos juntas. A diferença de idade entre nós é de 2 anos. Mas ela continua a mesma, não mudou, não envelheceu, nem mesmo o vestido. Como isso é possível? Já passados mais de 20 anos. Admirada pelo que ouviu, Rebeca ergueu as sobrancelhas. Olha para mim. Com 20 anos eu era pelo menos um pouquinho mais magra. É natural ganhar peso com o passar dos anos. Estou com 44. Ela tem 42, com corpo e cara de 20. Mas, dona Leandra, a senhora está desorientada por causa disso? Decepcionada com as palavras da patroa, Rebeca deixou escapulir aquela pergunta, pois, em sua opinião, tratava-se de uma onda de inveja e ciúme. Leandra fechou os olhos, apertando-os com força, e respirou fundo antes de prosseguir. Antes fosse esse o grande problema, Rebeca. Estou sim admirada com a aparência dela, mas a questão é o nosso passado. Um passado do qual eu me envergonho e me arrependo. Preferia que ele nunca tivesse existido. Ah, bom.
E que passado é esse? Alfredo Lamounier. Rebeca estava cada vez mais perdida na história de Leandra. Mas ele é seu marido? Não é passado, é presente. Me interessei por ele. E Olívia também. Deixa eu ver se eu entendi. Olívia é a moça que a senhora viu ainda há pouco. Rebeca perguntou para se situar naquela narrativa confusa. Ela mesma. Dona Leandra, tem certeza que essa Olívia é a mesma moça que a senhora viu? Não pode ser uma sósia? Mas e o vestido? É muita coincidência. Leandra enterrou as mãos no cabelo e os cotovelos no colo. Estou confusa, não sei o que pensar. E onde foi que a senhora viu essa moça? Na frente da pensão Alvorada. Ela parecia abobada olhando a rua. Depois entrou com aquela cara risonha e patética que sempre me irritou. Uma pequena dose de ressentimento sombreou as palavras de Leandra. Ué, e por que a senhora não foi falar com ela? Para a Rebeca parecia tão simples. Não pude. O choque foi grande. Senti raiva, medo, desespero, vontade de morrer. A menina falou com voz suave. Dona Leandra, eu acho que posso ajudar a senhora a descobrir quem é a tal moça. Surpresa, Leandra ergueu a cabeça e olhou para Rebeca sem nada dizer. A menina segurou as mãos da patroa. A irmã de Duda mora nessa pensão. A senhora não sabia? Eles estão indo hoje para o sítio dos pais e já devem estar pegando a estrada. Se pensarmos num bom pretexto para ir até lá, eu dou um jeito de falar com a moça e descobrir alguma coisa para a senhora. Leandra riu nervosa e concordou de imediato com a ideia de Rebeca, esquecendo-se completamente de Mia. Tinha urgência daquela informação. Está bem. A mulher se levantou da poltrona. Vamos agora mesmo. Diga à sua mãe que você vai sair comigo para umas compras de última hora, mas que voltamos logo. Pode deixar. Rebeca também se ergueu do assento e caminhou para a porta. Vou tomar um banho rápido para me livrar desse cheiro de pinho e pôr uma roupa adequada. Sozinha, Leandra passeou os olhos por todo o quarto. Pela primeira vez em sua vida, desejou estar vivendo um pesadelo. Sentiu-se tão sozinha, tão frágil, a ponto de conversar com a empregada como se fosse uma amiga íntima. Entristecida, olhou para a fotografia dela e Alfredo, no dia em que se casaram, do porta-retrato que estava sobre a cômoda. Depois foi até a mesinha de cabeceira, abriu a gaveta e retirou um livro, o grande sucesso de Alfredo Lamounier, A Camponesa. A contracapa exibia o retrato de Olívia, fielmente desenhado pelas mãos do artista. Lágrimas embaçaram-lhe a visão e a cena daquela manhã em frente à pensão Alvorada invadiu-lhe outra vez a memória. Ela recolocou o livro na gaveta, secou o rosto e constatou que estava vivendo uma realidade. Era preciso reagir e sobreviver. A Casa Lamounier, situada na Avenida Paranaíba, antiga residência da família Lamounier, foi aos poucos cedendo espaço à livraria e editora Lamounier, a qual cresceu e se tornou conhecida por lançar novos escritores. Estes, através de um trabalho de lançamento cuidadosamente elaborado, obtinham um grande êxito na carreira literária. A primeira obra lançada pela casa foi A Camponesa, romance de estreia do escritor Alfredo Lamounier, filho do jornalista Bernardo Lamounier e da professora Margarete Diniz Lamounier. Margarete não só tinha faro para novos talentos, como também era uma excelente mentora. Na época em que seu filho lhe apresentou os manuscritos, ela os leu e os analisou com muito cuidado. Depois mostrou ao jovem os pontos fracos do romance e o orientou a desenvolvê-los melhor, a fim de alcançar todo o seu potencial. O romance era sobre nada, apenas contava a história de uma família camponesa, a qual se dispersou ao longo de algumas gerações. Nada tinha naquela história para chegar ao sucesso.
Coube a Margarete orientar o filho a entrar na alma de seus personagens, conhecer todos os motivos de seus atos e de seus sentimentos e trazê-los para fora. Alfredo então manifestou a ideia de ir para o campo, conhecer de perto a vida de lá, conviver com os camponeses, aprender deles e com eles. Assim pesquisaram e escolheram com todo cuidado uma cidadezinha onde o cotidiano pudesse encaixar naquele enredo. Optaram por canteiros. Alfredo partiu e por quase 6 meses dedicou-se à sua obra ali naquela região. Quando o livro foi lançado, cativou os leitores pela genuinidade. A partir de então, a casa foi aos poucos se transformando não só numa livraria e editora, mas também num ponto de encontro de novos escritores e lugar de eventos literários. Bernardo Lamounière Neto cresceu naquele ambiente, convivendo com escritores. Inevitavelmente recebeu a influência de sua avó e oportunamente integrou-se ao negócio da família, trabalhando ativamente na editora em parceria com Margarete, na função de descobridor de novos talentos. Durante toda aquela semana esteve empenhado na leitura dos manuscritos do livro de uma colega de faculdade, Ana Carolina, intitulado A Bastarda, e junto com Margarete analisava o conteúdo. A vingança é um tema forte por ser polêmico, comentou Margarete, mas esse título não está condizente com a personalidade da heroína. Concordo, ponderou Bernardo, mas por outro lado, o termo tem duplo sentido. Sim, mas o leitor é imediatamente direcionado para o sentido figurado do termo. Para um escritor já conhecido do público, poderia causar impacto positivo, mas eu não recomendo para um escritor em início de carreira. Bernardo ouviu com atenção e, quando ela fez uma pausa, aproveitou para fazer suas anotações. Margarete esperou e depois prosseguiu. Quanto à sinopse, creio que uma única frase acompanhada do título na capa do livro atrairia mais a atenção do leitor ao invés de usarmos esse parágrafo enorme. Você há de convir? Pouco atrativo. Sempre atento à experiência de sua avó, Bernardo retomou suas anotações e acrescentou aquela observação. Tinha muito a aprender com ela. Você tem algo em mente? Ele perguntou, erguendo os olhos para ela. Não. Preciso reler algumas cenas e extrair daí algo que encaixe na personagem, algo que desperte no leitor a curiosidade de conhecer a história. Bernardo sorriu animado. Então você vai apostar em Ana Carolina? Ela tem potencial. A história é boa, porém precisa ser trabalhada com um pouco mais de intimidade. Sinto que Ana Carolina ainda não estreitou os laços de amizade com seus personagens. E é isso que está faltando. Vovó, gosto quando você fala dessa relação de amizade entre autor e personagem, como se eles estivessem visíveis e no mesmo ambiente. E não estão? Ela enrugou a testa, olhando direto para ele. Assim estão, ele afirmou convicto. Enquanto o escritor tratar seus personagens como fictícios, é somente isso que ele vai transmitir ao leitor. Margarete se ajeitou melhor na cadeira e prosseguiu. É necessário trazê-los para o ambiente aqui fora, deixá-los à vontade para agir e tomar suas próprias decisões, fazer suas próprias escolhas, revelar seus segredos, seus sentimentos mais íntimos e não apenas limitá-los na imaginação, como se estivessem aprisionados, como se fossem incapazes ou não tivessem emoções, porque eles as têm e anseiam por liberdade de expressão. Agora eu entendo porque todos os escritores que você lançou alcançaram êxito absoluto. Você sabe como conduzi-los à essência de cada um dos personagens. Ouça o que eu vou te dizer, meu querido. Nossa função como editores é entregar aos nossos leitores histórias genuínas, porém cotidianas, as quais vão inspirá-los, motivá-los, torná-los melhores, mais aprimorados, mais sábios, enfim, acrescentar-lhes algo positivo. O leitor espelha nos personagens, querem imitá-los em suas ações.
A tarefa de um escritor é, acima de tudo, mostrar a direção àqueles que a buscam. Quem lê não procura apenas entretenimento, embora não saiba, mas também exemplos e conselhos. É importantíssimo que o escritor seja esse agente, crie esse elo, faça essa conexão, para que o leitor se identifique não apenas com os personagens, mas também com a situação em que o personagem é colocado. Quando o escritor tem consciência do quanto ele influencia sua audiência, é que ele realmente conquista seu espaço no universo literário. Ele dá prioridade aos personagens, tornam amigos e se comunicam com o público na mais genuína transparência. Eu te admiro, vovó. Agende uma reunião com Ana Carolina para falarmos sobre o livro. Publicaremos sim, mas o título precisa ser repensado e o relacionamento entre ela e os personagens precisa ser estreitado. Fechamos assim, então? Fechamos, vovó. Ótimo. Vou deixá-lo trabalhar sozinho no próximo passo. Preciso ver como andam as coisas lá em casa. Aproveite bem seu fim de semana e nos vemos na segunda-feira. Combinado. Margarete deixou a sala. Satisfeito, Bernardo recostou-se no espaldar alto da cadeira. A figura sorridente de Ana Carolina veio visitar-lhe a mente. Ele deixou-se envolver inteiro por aquela doce saudade que sentia da amiga. Lembrou-se das conversas que tinham nos intervalos das aulas, através das quais, aos poucos, os dois foram se aproximando e se conhecendo. De olhos fechados, podia ouvir a sua voz, sempre entusiasmada. Era prazeroso desfrutar de sua companhia. Estar com ela era não ter pressa, nem medo, nem dúvida, mas somente o deleite de envolver-se na alegria de sua presença, mesmo quando a olhava à distância, sentada a sós na sala de aula, concentrada em seus escritos, tamborilando os dedos no caderno alheia à sua volta. Absorto em seus pensamentos, Bernardo chegou a confundir o suave som daquele tamborilar com as pancadinhas na porta de sua sala, anunciando a presença de alguém do outro lado, pedindo permissão para entrar. Entre! Ele permitiu, ainda envolto em seus pensamentos. Com licença, Bernardo. Helena abriu a porta e apontou a cabeça. Vou sair para o almoço. Você precisa de mim para mais alguma coisa? Não. Também já estou de saída. Mas antes vou fazer uma chamada telefônica. Então até mais tarde. Sozinho outra vez, Bernardo recolheu os papéis com as anotações que estavam sobre a mesa e colocou-os numa pasta que guardou na gaveta. Pegou o telefone, mas lembrou-se de que não sabia o número da casa de Ana Carolina. Fechou os olhos e novamente recorreu às imagens de sua memória. Viu Ana Carolina pela última vez quando a deixou na pensão Alvorada. Depois da faculdade, havia 2 semanas. Não hesitou em consultar a lista telefônica em busca do número. Na pensão Alvorada, o telefone soou. Moira alcançou o aparelho para atender a chamada. No mesmo instante, Rebeca entrou. Pensão Alvorada, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Bernardo Lamounier, da editora Lamounier. Com quem eu estou falando? Moira. Em que posso ajudá-lo? Moira, eu sou amigo de Ana Carolina e preciso muito falar com ela. Então ele era o amigo especial da jovem escritora que Lalá mencionou enquanto lhe falava das pensionistas naquela manhã. Ela não está no momento, disse pesarosa. Sim, eu sei. Ela está de férias. Você poderia me passar o número do telefone da casa dela, por gentileza? É muito importante. Aguarde um instante. Moira colocou o telefone no balcão e se dirigiu a Rebeca. Boa tarde. Sente-se que já já eu falo com você. Rapidamente consultou a agenda telefônica em busca do número desejado e voltou ao telefone. Senhor Bernardo Lamounier, o telefone que eu tenho aqui é 54356. Te agradeço muito, Moira. Às ordens. Até logo. Moira colocou o telefone no gancho e voltou-se para Rebeca. Pois não, moça? Meu nome é Rebeca e o seu? Moira. Posso ajudá-la em alguma coisa? Espero que sim. É que eu estou procurando trabalho. Ela foi se aproximando mais do balcão.
Vocês estão precisando de empregada? Não nesse momento. Já andei essa Avenida Paranaíba quase inteira batendo nas portas e nada. Eu realmente preciso encontrar algo que me renda algum dinheiro, nem que seja passar umas roupas. Você não tem nada mesmo para me oferecer? Rebeca insistiu, olhando tudo em volta. Não, Rebeca. Eu sou a única empregada aqui, disse, lamentando não poder ajudar. Acabo de ser contratada. Posso te garantir que nesse momento não há vagas. Bom, então eu agradeço e vou indo. Seguir na minha busca. Boa sorte. De coração. Rebeca sorriu e se apressou em sair. Atravessou rapidamente a rua e entrou no carro de Leandra. E então, como foi? Leandra mostrava ansiedade. Pela descrição que a senhora me deu, foi com ela mesma que eu falei. E cá pra nós, ela é mesmo sonsa. Não é só a cara, não. Coitada. Ela se chama Olivia? Não, o nome dela é esquisito. Nunca tinha ouvido. Ela se chama... Moira. Meu Deus. Leandra sussurrou, lembrando cenas comprometedoras do passado, as quais foram mantidas em segredo por tantos anos. Que foi, dona Leandra? Está se sentindo mal? A menina observou, totalmente alheia às imagens ameaçadoras que povoavam a mente da patroa. Pensei que ia gostar de saber que essa moça não é quem a senhora estava pensando que fosse. Eu estou bem, disfarçou a mulher. Estou bem. Eu cheguei bem na hora que o telefone tocou. Rebeca prosseguiu, orgulhosa de seu desempenho como espiã. Ela atendeu. E sabe quem estava do outro lado da linha? Ainda lidando com as imagens de lembranças do passado, Leandra voltou o rosto para Rebeca. Bernardo. Rebeca revelou afinal. Como você sabe disso? Eu ouvi bem ela dizer o nome dele, explicou a menina, fingindo não perceber a aflição da patroa. Ele perguntou por alguém que não estava e, pelo que eu entendi, ele pediu o número do telefone dessa pessoa. Mais alguém viu você? Ela se preocupou. Não tinha mais ninguém lá, assegurou a menina. Melhor assim. Está mais sossegada agora? Sim, estou. Vamos para casa. Rebeca não era tão boba quanto demonstrava e percebeu o desassossego da patroa. Intrigada, calou-se para observá-la. Leandra fez todo o trajeto de volta para casa em silêncio, porém mais atordoada do que antes. Teria de dar sumiço em Moira. Não iria permitir nenhuma aproximação entre ela e Bernardo. A situação se tornava mais delicada. Duda e Roberto chegaram à pensão Alvorada logo em seguida. Moira ainda estava atrás do balcão, entretida com alguns papéis, quando os dois jovens entraram. Duda caminhou até ela e Roberto ficou mais atrás. O rapaz ficou surpreso ao ver a moça na recepção ao invés de Lalá. Sou Duda, irmão da Soninha, e esse é o Roberto. O amigo de Duda saudou com um gesto de cabeça. Olá, eu sou Moira. Satisfação em conhecê-los. Sua irmã já deve estar pronta. Sente-se, que eu vou avisá-la de que você está aqui. Moira deixou os papéis por um momento e contornou o balcão a fim de subir. E Lalá, se encontra? Sim, ela está lá em cima com Soninha. Então pode deixar que eu subo para descer a mala da minha irmã e aproveito para ver Lalá. Ele virou-se para Roberto. Aguenta aí, é coisa rápida. Sem pressa, Duda. Ele respondeu ainda em pé próximo à porta de entrada. Moira ficou parada sem nada dizer. Afinal eram irmãos. Lalá estava com Soninha. Não viu nenhum motivo para impedir a sua presença no quarto da moça. Ainda mais porque ele teve o bom senso de deixar o amigo à espera ali na recepção. Sente-se. Com timidez sugeriu ao rapaz, indicando a poltrona. Estou bem, vamos sair em seguida. Ele explicou com um sorriso simpático, o qual causou um leve tremor no peito de Moira. Só passamos mesmo para pegar Soninha? Moira baixou o olhar. Você é nova aqui na pensão? Ele puxou conversa. Sim, cheguei hoje de manhã. Ela respondeu sem sair do lugar, receiosa em se atrapalhar nos movimentos e causar algum incidente.
Detestava sentir-se presa e pouco à vontade na presença de alguém, como estava se sentindo naquele exato momento. Era impressão sua ou o rapaz realmente não tirava os olhos dela? Bem que ele podia se entreter com as revistas que estavam sobre a mesinha perto do sofá. Assim ela poderia sair daquela posição nada confortável e se refugiar outra vez atrás do balcão. Sentiu as mãos umedecidas em contraste com a boca seca, enquanto lutava para vencer aquela paralisia descabida e interminável. Roberto, por sua vez, sentia-se embevecido com sua beleza. Quis saber quem era aquela menina e perguntar-lhe tantas coisas, mas ao mesmo tempo queria apenas desfrutar daquela sensação tão agradável que a menina despertou nele. Quanto tempo fazia que nenhuma moça o atraía tanto como Moira o atraiu assim que ele a viu. O que foi mesmo que lhe chamou tanta atenção naquela menina? Teria sido a sua voz calma e doce quando ela disse o seu nome? Ou foi o contato com o seu olhar sincero e cheio de luz ao endereçar-lhe aquele olá? Quem sabe não foi seu jeito humilde ou sua timidez ao indicar-lhe a poltrona? Teria sido o vestido de tecido branco adornado com aquelas delicadas borboletas azuis, o qual a deixava tão graciosa? Seja bem-vinda. Você fez uma excelente escolha. Veio para estudar, não é? Sim, e trabalhar também. Moira fincou o olhar naquele objeto retangular azul que despencou sobre ela pela manhã. Uma luminária antiga que pertenceu à mãe de Lalá. Veio a saber depois. Roberto ia perguntar algo mais, porém ficou em silêncio ao perceber que as duas mulheres e o amigo já estavam descendo. Roberto, que bom te ver novamente! Lalá abriu os braços e foi ao encontro do rapaz para abraçá-lo. Lalá, é sempre uma alegria passar por aqui para te abraçar, ele disse ao envolvê-la num abraço afetuoso. Que abraço gostoso! Essa é Moira, minha ajudante. Ela desprendeu-se dos braços do moço e aproximou-se da menina, ainda plantada no mesmo lugar. Já fomos apresentados, Lalá. Ele olhou para Moira e sorriu. Fico contente por você ter finalmente encontrado alguém para te ajudar com as moças. Vamos indo então, gente? Duda se apressou, se dirigindo para a saída. Vamos sim. Até logo. Roberto acenou para elas com uma das mãos e estendeu a outra para a irmã do amigo. Ela também se despediu de Moira e de Lalá com um aceno de mão e o acompanhou. Dirija com cuidado! Recomendou Lalá, ainda com a mão apoiada no ombro de Moira. Pode deixar, nos vemos em breve. Roberto olhou mais uma vez para Moira. Roberto é um rapaz muito bonito e agradável. Lalá comentou, vendo os jovens se acomodarem no carro através do vidro da porta. Você não acha, Moira? É, ele é. Ela respondeu com uma voz sumida. É impressão minha ou você virou estátua na presença do moço? Observou a mulher ao perceber que Moira não se movia com naturalidade. É coisa de sua cabeça. Ela disfarçou, deslizando a mão pela saia rodada de seu vestido para aquecê-las e tirar-lhes a umidade. Lalá a examinou melhor. Ele mexeu com o seu coração. Lalá sorriu com ar de aprovação. Esses seus olhinhos encabulados não te deixam mentir. Moira sentiu o rosto corar. Que isso, Lalá? E pelo que pude notar, você também mexeu com ele. Eu percebi como ele te olhou. Vamos cuidar da louça suja? Moira sugeriu, dando as costas para Lalá e caminhando depressa para a cozinha. Lalá a acompanhou com um olhar satisfeito, deixando-a ir se refugiar lá dentro, e outra vez olhou para fora, através da porta de vidro. O carro de Roberto se afastava. No carro, os três jovens conversavam animados. Lalá está radiante, comentou Roberto. Faz tempo que não a vejo assim. Ela está empolgada com a chegada de Moira, informou Soninha, vasculhando a mochila. Desta vez acho que ela acertou na escolha de uma ajudante. Roberto está caído pela moça, Duda falou com um riso provocador. Olha a cara dele.
Eu estou intrigada com ela. Soninha continuou, levando a conversa para outro rumo. Como assim? Duda voltou-se para a irmã. Olha para isso. Ela passou ao irmão o livro de Lamounière. Roberto olhou rapidamente o retrato na contracapa. Que isso? É igualzinha a Moira! Duda esbugalhou os olhos. Que macumba é essa? Mas afinal, de onde ela veio? Roberto perguntou com interesse. Canteiros, respondeu a moça, satisfeita pela atenção dos rapazes. Ela é muito bonita, Roberto acrescentou. E Lalá, o que acha dessa semelhança? Duda quis saber. Não me fez caso. Deu risada. Ela está mais interessada em treinar Moira para quando as meninas voltarem de férias. Você mostrou a Moira? Continuou Duda, devolvendo o livro para a irmã. Não tive chance, mas quando voltarmos vou mostrar. Quero ler o livro outra vez e prestar mais atenção nos detalhes, por isso eu o trouxe. Sei que não é coincidência. Aí tem coisa. Soninha estava mesmo intrigada. No volante, Roberto ouvia em silêncio. Duda, nada a fim de conversa séria, brincou. Eu sempre achei que você leva jeito para ser detetive. Ele entonou a voz como quem anuncia uma manchete. E Soninha resolve mais um grande mistério. A camponesa salta do livro de Lamounière e passa a trabalhar na pensão Alvorada. Ele ri da própria brincadeira. Vai rindo, vai! Soninha ficou brava e fez cara feia. Abestado! Calma, maninha! Ainda rindo, Duda explicou. Só estou brincando. Mas eu não. Epa, vamos mudar de assunto? Roberto interveio. Ele já sabia o rumo que aquela conversa iria tomar se não interferisse a tempo. Quero comprar algo para Dona Isabel. Vocês se importam de fazer uma pequena parada em Cocalzinho de Goiás? Por mim, tudo bem. Duda concordou e se ajeitou melhor no banco do passageiro. E você, Soninha? Roberto aproveitou a parada no semáforo e olhou para a moça que estava emburrada no banco de trás. Se eu disser que me importo, você vai parar do mesmo jeito? Então por que pergunta? Foi inevitável o riso dos rapazes. Isabel vigiou a estradinha estreita na entrada do sítio desde cedinho, à espera dos filhos. A ansiedade tirou parte de sua dedicação aos afazeres da casa. Movimentava-se de um lado para outro, inquieta, sempre indo até a janela ampla da sala, que ficava aberta desde o amanhecer até a noitinha. É para correr vento fresco na casa, dizia. Tinha prazer em enfeitar o ambiente com flores do próprio jardim, nos vasos de porcelana que colecionava desde os tempos de moça, especialmente quando esperava visitas. Nessas ocasiões fazia questão de forrar os móveis com seus delicados jogos de crochê, os quais rendiam conversas sem fim e nas quais Isabel contava a história de cada um deles. Esse eu fiz durante a gravidez de Soninha. Falava quando a visita elogiava seu trabalho, revelando os detalhes de cada peça e descrevendo cada emoção experimentada ao confeccioná-las. Para ela não havia satisfação maior do que repetir suas histórias. Roberto passava horas ouvindo atento as narrativas de Isabel cada vez que os visitava. Enquanto os demais se ocupavam com outras distrações, ele preferia ficar ali na varanda enorme da casa, apreciando a companhia agradável de sua anfitriã. Isabel recebia poucas visitas e não tinha muitos assuntos para falar com o irmão e o marido. Passava a maior parte do tempo cuidando da casa, gostava de tudo muito bem organizado. Os dois homens falavam muito dos negócios do sítio, coisa que ela pouco entendia. Isabel gostava mesmo era de flores e de crochês. Passava horas conversando com as margaridas e os cravos. À tardinha, crochetava sozinha sentada na varanda. O sítio ficava longe da cidade, mas Isabel não sentia falta de vizinhos.
Suas visitas eram os amigos que os filhos traziam com eles de vez em quando. Não se afinava com todos, mas Roberto, o novo amigo do filho, esse era rapaz de ouro. Esse era o amigo perfeito para Duda, o rapaz ideal para Soninha. Tanta inquietação naquele dia era por causa do moço. Desta vez, eles ficariam mais tempo, não apenas o fim de semana, e ela teria com quem conversar. A casa estava impecável como sempre. Vasos com margaridas nas salas, vasos com cravos na mesa comprida da varanda, cestas cheias de frutas na mesa da cozinha e a espera sem fim. Ciro e Otávio voltaram mais cedo da lida e conversavam na varanda, alheios à inquietação de Isabel, agora ali na janela espiando a estradinha de terra. Por que demoram tanto? Ela se perguntava. Já entardecia quando finalmente o Fusca azul apontou na curva lá longe. A alegria encheu o peito de Isabel. Ela saiu correndo. Sua longa espera terminava. São eles! Olha, estão chegando! Anunciou e foi esperá-los lá no abacateiro frondoso, plantado próximo da casa, onde Roberto sempre estacionava o veículo. Os dois homens olharam para a estrada, deixando de lado a conversa sobre o plantio daquele ano, para receber os jovens. Oh, beleza! Roberto vem vindo com eles. Ciro abriu um largo sorriso de satisfação e se levantou. O rapaz havia se tornado seu parceiro nas rodadas de truco. Ao contrário de Anulfo, jogava com maestria. Ele se voltou para o cunhado, dando-lhe uns tapinhas no ombro. Eu te disse que a minha vez ainda ia chegar. Otávio coçou a cabeça. Não queria dar o braço a torcer. Roberto era mesmo bom no jogo, mas mesmo assim, riu confiante. Rapaz, Duda e eu ainda somos bons. Eu não disse o contrário. Só me faltava o parceiro certo. Agora o jogo vai ser de igual para igual. Concorda? O cunhado riu novamente e ambos se voltaram para os recém-chegados, que animados desciam do carro, indo abraçar Isabel, que não cabia em si de tanta alegria. Afinal chegaram! Isabel já não aguentava mais de tanta ansiedade. Ciro comentou, abraçando primeiro os sobrinhos e depois o parceiro de jogo. Paramos em Cocalzinho de Goiás, explicou Soninha, indo ao encontro do pai para abraçá-lo. Saudade de você! Ela estalou um beijo na bochecha de Otávio. Depois eu quero saber de tudo que você fez nesses dias todos. Ele segurou carinhosamente o rosto da filha em suas mãos. A proximidade de pai e filha era notável. Os dois tinham assuntos infindáveis. Já Duda era mais próximo da mãe. Foi dela que ele herdou o gosto pela jardinagem. Falar com ela sobre o jardim da casa dos Lamounière era seu assunto preferido. Isabel tinha prazer em ensinar ao filho seus truques e segredos para cultivar flores sempre saudáveis e vistosas. Ciro era jogado para escanteios sempre que os sobrinhos chegavam. Entretanto, sentia-se contente ao ver todos reunidos. Aproveitava essas ocasiões para passear a cavalo pelas redondezas e meditar. Nessas horas sentia falta de uma companheira, mas nunca se martirizou por isso. Tinha optado por ajudar a irmã a cuidar do cunhado quando ele sofreu o acidente. Os sobrinhos eram pequenos, Isabel muito jovem, inexperiente e quase ficou viúva. Não se arrependia por ter colocado de lado seus próprios interesses em favor da família. Acreditava que tudo tinha seu tempo. Tudo tinha uma razão para ser do jeito que era. A amizade entre ele e Otávio era antiga. Se conheceram bem antes do casamento dele com a irmã, do nascimento dos sobrinhos e da vinda para o sítio. Mesmo desconhecendo o propósito, ele confiava nos desígnios de Deus e cumpria sua missão, sempre agradecido. Com o ombro encostado no pilar da varanda, Ciro assistia ao alvoroço que acontecia em volta da mesa. Em Cocalzinho de Goiás, Soninha comprou um baralho novo para o pai
e os dois conversavam animadamente sentados na mureta. Isabel não sabia a quem dar mais atenção, se ao filho ou ao amigo que lhe agradou com 2 vasos de cerâmica, para combinar com a mesa da varanda. Ela estava radiante e não hesitou em transferir os cravos vermelhos dos vasos antigos para os novos. Enquanto Duda ajudava Isabel a fazer a troca dos vasos, Roberto aproveitou para dar atenção ao Ciro. E então, parceiro, animado para uma partida de truco esta noite? Oh, se estou! Ainda mais com a sua parceria. O nosso adversário também. Olha como ele está empolgado com o baralho novo. Roberto riu e apontou para Otávio, ainda manuseando as cartas, alheio à conversa dos dois, enquanto os outros se retiravam. Soninha e Duda foram desfazer as malas e acomodar os pertences em seus quartos. Feliz da vida, Isabel pediu licença e foi para a cozinha cuidar da janta. Ciro puxou uma cadeira e ofereceu a Roberto. Depois puxou outra para ele também. Otávio levantou-se e foi se juntar a eles, engajando os 3 numa conversa informal. Falaram de tudo um pouco, menos dos negócios do sítio, como era o costume entre Ciro e o cunhado. Com a presença do jovem amigo, outros assuntos, outras histórias surgiam. Ciro perguntou de Goiânia e Roberto comentou o quanto a capital estava ficando bonita em seu rápido crescimento. Otávio ouvia com interesse, pois não encontrava em sua memória nenhum registro daquela cidade. Tudo foi apagado em consequência do acidente. Já passou por lá várias vezes quando foi caminhoneiro. Sabe disso porque Ciro lhe contou, mas nunca pôde acessar nenhuma lembrança. Era como se ele tivesse nascido de novo depois daquele acontecimento. Aprender a viver sem a memória do passado foi dispendioso e constrangedor para Otávio. Todavia, o apoio de Isabel e, principalmente, de Ciro foram essenciais para ele. Roberto ainda não sabia sobre a condição de Otávio, pois Ciro alimentava a esperança na recuperação da memória do amigo e cunhado, mesmo diante da afirmação dos médicos de que o quadro era irreversível. Usava de intuição e buscava sempre assuntos que pudessem, de uma forma ou de outra, motivar a memória de Otávio. O cunhado sabia disso. Entretanto, o exercício era em vão. Entristecia, se frustrava, mas ouvia atento sem tecer comentários. Sabia que Ciro sempre falava pelos dois quando era necessário. Tão forte era a ligação entre eles. Conversaram um bocado, até que Isabel serviu a janta. Durante a refeição, novos assuntos surgiram. Mais tarde, todos se reuniram outra vez na varanda. Isabel se entreteu com o crochê. Soninha se embrenhou na leitura aconchegada na rede e os homens, muito animados, iniciaram uma partida de truco.